Capítulo 10. Lembranças que a solidão traz. Mário voltou para o apartamento e foi direto para a cama. Mas não dormiu, ainda tenso. Consuelo teria saído do dinossauro antes que ele chegasse? Com mais perguntas que resposta, a cabeça só adormeceria ao amanhecer. Estava ainda na cama quando o telefone tocou. Tinha uma extensão sobre o criado mudo. Mário, é Nádia. Como foi ontem? Mal. Fiquei à porta do dinossauro até ele fechar e não vi Consuelo sair. Haviam me informado pelo telefone que o último turno dela seria a 1 hora. Ou saiu antes ou não foi trabalhar. O que acha? Sei lá. Pode também ter resolvido desaparecer. Deve ter motivos. Nádia parecia mais ponderada. Tivera tempo para pensar. Mário, uma pessoa que deseja se esconder vai para o mato, não para um palco iluminado. Temos aqui na agência um veterano que conhece tudo sobre cantores do passado. Até assinou uma coluna especializada no jornal, pois ele conheceu Consuelo nos anos 70, quando era bem moça. Era uma beleza e muita gente fez loucura por ela. Coisas assim de quebrar tudo, sair por aí matando. Punha todo mundo fora dos eixos. Portanto, Mari, ela não lhe mentiu quando disse que estava recomeçando a carreira. Foi cantora, sim. Por outro lado, fugir ao ser localizada justamente por você seria confessar sua culpa por tudo a perder quando o réu já foi condenado. Acha que ela nada teve a ver com o caso? O que está dizendo? Não disse isso. Para mim, continua suspeita, suspeitíssima. Só não acredito que esteja fugindo, mesmo porque, se culpada, não agiu sozinha. Está certa, eu é que estou meio tonto. Quando vai voltar lá? Agora só voltarei no sábado, como combinado. Ficar plantado diante do bar na madrugada a dose. Tive até a impressão de que alguém me observava de outro carro. Bem, vamos ver se ela fez mesmo a lista que prometeu. Teve a impressão de estar sendo observado, você disse? Estava muito ligado, vendo fantasmas. Mário, não vá se arriscar demais. Lembre-se de que dentro de 1 mês começa sua vida de trabalhador. Eu sei, a cabeça ainda não está lá essas coisas, mas eu seguro essa. Tchau, madrasta. Preencher o tempo até a noite de sábado era o problema. A sensação de solidão absoluta voltou. Se já estivesse no cursinho, onde novos colegas não soubessem do crime, o peso seria mais leve. Os estudos, porém, começariam só dali a 2 meses. O fato é que os amigos haviam evaporado. Rodrigo, um dos mais chegados, nunca mais o procurara. Se lhe telefonasse, sempre diziam que não estavam em casa. Parece que lhe reconheciam a voz do filho do assassino. Maurício era outro amigo de quem gostava muito. Um cara divertido, solto, meio pinel. Dava a impressão de que preconceitos com ele não tinha vez. O pai, deputado, tinha fama de possuir um grande coração, alguém sempre inclinado a ajudar os outros. Pois Maurício, o legal, o brincalhão, o palhaço da turma, foi o mais contundente de todos. Escute aqui, Mário. Muitos amigos meus são filhos de ladrões. Desviaram verbas do governo. Passaram a mão no dinheiro dos aposentados e aliviaram os cofres de hospitais. Podem até terem causado mortes,
mas não com as próprias mãos. O caso de seu pai é diferente. O que ele fez foi monstruoso. Meu desejo é que passe o resto da vida na cadeia. Depois de ouvir isso, não deu mais para encarar Maurício. Qualquer contato se tornou impossível. Outra história foi a de Ítalo, meio tímido, incapaz de fazer alguém rir, um apaixonado enrustido de Gilda. Não desapareceu assim que o crime do porta-malas estourou nos jornais. Continuou a manter amizade com Mário, no mesmo nível afetuoso, mas não na presença dos outros. Só a expressava quando estavam a sós. Ser seu amigo, hipotecar-lhe solidariedade, era como um pecado, algo que não podia ser exposto. Nesse caso foi Mário quem reagiu. Ítalo, é melhor não me procurar mais. Isso poderá prejudicar você no grupo. Mesmo porque não admito amizades secretas. Quem quiser ser meu amigo deverá correr todos os riscos. Dizendo isso, Mário afastou-se em passo apressado. Foi um gesto de independência e coragem, mas, já no quarteirão seguinte, as lágrimas começaram a correr-lhe pelo rosto. Afinal, Ítalo fora o único amigo que lhe restava. Filho de criminoso, Mário só fugiria desse estigma mudando de cidade ou mesmo de país. Conhecer pessoas que ignorassem totalmente o acontecido, mudar de nome. Se lhe perguntassem do pai, diria: vive na Austrália, adora cangurus, mas tudo não passava de impulsos. Não poderia viver distante de Miro. Nunca alguém precisara tanto dele, nem afastar-se de Nádia, a madrasta, que também sofrera muito e ainda sofria como noiva do autor de um crime bárbaro. Tinha de aguentar firme, lá mesmo, cercado pelo desprezo, ódio ou pela curiosidade mórbida da maioria, estudando e trabalhando e, embora sem pistas animadoras, lutando para descobrir quem fora o verdadeiro assassino de Rico. E talvez nem o advogado, mas só ele. Roque, Elias e Nádia acreditavam na total inocência de Miro. Capítulo 11. Retorno ao Dinossauro Azul. Mário já se aprontara para ir ao Dinossauro Azul. Sensação diferente de quando se vestia para ir com Gilda às danceterias da moda, onde muita garota esnobava chegando aos carros importados dos pais. Noites inesquecíveis em que tudo era descoberta e novidades. Em compensação, ao dinossauro Mário ia dirigindo seu próprio carro, o que pertencera ao seu pai, que teria de vender. Receava, caso as finanças piorassem. Estacionou justamente no ponto da primeira vista. Reconheceu o porteiro fardado. A presença de um moço de 18 anos naquele tipo de estabelecimento chamava a atenção. Aquilo era para pessoas bem mais velhas, que sofriam a nostalgia dos outros tempos. Os mais jovens ali seriam o dobro da idade de Mário. Até as bebidas, drinks, como era da vez anterior, mostravam no cardápio nomes que nada lhe significavam. Cuba Libre, Manhata, Finalô. Mas no sábado a casa estava mais animada, toda enfeitada de bandeirolas coloridas, as mesas já ocupadas, uma farra. Mário ficou de pé, ao lado do balcão, vendo um conjunto se esbaldando no palco num desfile superaquecido de ritmos latinos. Calypso, mambo, rumba, cha-cha-cha, salsa, conga. Músicos que não deixavam a peteca cair. Quem tivesse uma dama à mão saía dançando freneticamente, não dava para resistir.
Tem muito mais gás e pimenta que rock, admitiu Mário, divertindo-se. E parece que não é difícil dançar isso. Foi quando notou a primeira jovem presente no dinossauro que viu. Uma garota de sua idade, moreníssima, olhava e sorria para ele, a curta distância, como se sentisse uma vontade premente de dançar e seguir naquele embalo. Mário não fora lá para isso, mas era sábado. A música empurrava e os olhos da moça o puxavam. Tipo da oportunidade que lamentaria se perdesse. Não fez nada, deixou-se levar. Quando deu por si, estava dançando bem encostado a ela, sentindo seu suave perfume no meio do tablado, ora conduzindo, ora conduzido. Sem inibir nenhum requebro, soltou com uma habilidade de movimentar os pés e que não se julgava capaz. Ainda não estava certo se realmente aquilo acontecia. Seria um sonho se não fosse a mão da moça, concreta, provar tratar-se de realidade. Calculou que dançou no mínimo meia hora, sem intervalo, e só deixou o tablado quando a garota o levou para o balcão. Estou morrendo de sede, disse a menina. Ela parecia tão diferente de Gilda e de outras garotas que não conseguia formular uma frase inteira nem em pensamento. O garçom serviu-os imediatamente. Aqui está a Lupe. Estranho! O garçom sabia o nome dela. Lupe. Nunca tinha dançado esses ritmos, disse ele. Não costuma vir aqui? Já tinha vindo uma vez, mas não dancei. Acho o dinossauro azul super legal. Pena que os moços não vêm. Você vem sempre? Só agora que estou em férias. Com quem ela teria vindo? Sozinha? Então você estuda? No internato, mas não em São Paulo. Bonita e misteriosa. Uma estudante de internato dançando num lugar como o dinossauro azul? Como seus pais permitiam isso? Olhou ao redor, tentando localizar as pessoas que a acompanhavam. Encaminhou o papo noutra direção. Como aprendeu a dançar tão bem esses ritmos? Meu pai foi músico. E não é mais? Morreu há muitos anos. O mistério permanecia. Mais refrigerante, Lupe? Perguntou o garçom. Obrigada. Mário fez menção de pagar o refrigerante, mas o barman recusou. Voltaram para o tablado. Dançando, eles esqueceram o enigma. Eram os primeiros momentos de prazer depois de um ano. Talvez não se repetisse. Precisava curtir todo o fascínio daquele encontro. Viver lance a lance. Felizmente nem todos os ritmos ensurdeciam. Lupe também queria fazer perguntas. Como é seu nome? Mário. O seu é Lupe, eu ouvi. O garçom conhece você? Conhece. Se não fosse ela ter dito que estava em férias do colégio, Mário estaria imaginando coisas. Uma jovenzinha só no dinossauro azul, amiga dos garçons, e que tão facilmente fora dançar no tablado com ele, dava o que pensar. Ou as tais férias não passariam de história. Poderia ser isso. Sim. Você passou de ano? Pareceu-lhe uma pergunta boa para flagrar uma mentira. Passei para o terceiro ano. Gosta de estudar? Prefiro tocar piano. Temos um conjunto no colégio. Eu sou a pianista. Gostaria de ouvir. Sabia que já toquei aqui? Aqui no Dinossauro? Foi uma vez só. Fiz sucesso. Uma aluna de internato tocando piano num cabaré. Mário não entendia mais nada. O mundo já estaria de cabeça para baixo. E não fora informado?
Ou seria muito mais ingênuo do que imaginava? Tocaram-lhe o ombro. Era o gerente cabeludo, quebrado o encanto da noite. Lembrava-se agora, porque estava ali. Venha comigo. Mário acompanhou o homem. Atravessaram todo o salão e passaram pela cozinha. Além dos camarins, havia um pequeno apartamento. Consuelo não vai cantar hoje, disse o cabeludo. O rapaz entrou numa sala onde o gerente lhe indicou uma cadeira e o deixou. Consuelo deveria morar lá no fundo, talvez de favor, daí não poder fornecer seu endereço. Por esse motivo, também a esperara inutilmente a saída do dinossauro. Coisas que se explicavam. Boa noite. Era Consuelo, chegando, vestida como dona de casa, discretamente. Mas a Lígia que se casara com o rico, a do tribunal, guardara a cantora na gaveta? Boa noite. Moro aqui, disse ela. Ah, sim, soube que a senhora não vai cantar hoje. Canto quando quiser. E permitem? Sou a proprietária disso. Revolveu. Ela revelou com naturalidade. Do dinossauro azul? A pessoa que o trouxe. Ramon é meu sócio. Joguei minhas últimas economias aqui. E o negócio vai bem? A casa só enche às sextas e aos sábados. Preocupa. Estaria Consuelo querendo amolecê-lo, fazer com que esquecesse a investigação? Fez a lista? Ela acendeu o cigarro. A cada movimento, seus problemas transpareciam. Enumerei 3 nomes, mas não os considere suspeito. São apenas pessoas que tinham seus motivos para não gostar de rico. 3 homens? 2 homens e uma mulher. Motivos que envolviam dinheiro? 2 sim, outro não. Esse foi puramente amoroso, uma paixão, mas, como disse, não tenho por que suspeitar delas. E parece que nenhum conhecia seu pai. Essas pessoas moram em São Paulo? Anotei o último endereço delas. Espero que morem ainda. Ela retirou um pequeno papel sob um cinzeiro. Consuelo entregou-o ao rapaz. Lá estavam os 3 nomes. Mário leu. Otto. Esse rico ludibriou sem pena. Otto deu-lhe dinheiro para se tornar seu sócio numa empresa da qual ele se dizia dono, exibindo papelada falsa. Rico tinha relações com os maiores falsificadores do país, muitos já na cadeia. Otto era um carecão mal encarado, baixinho, mas troncudo, forte. Diziam que se dedicara a certo tipo de luta profissionalmente. Que gênero de empresa? Balcões, frigoríficos e outros produtos da indústria do frio. Rico era de uma inteligência muito viva. O que lia, decorava. Memória fotográfica. Convenceu Otto de que era autoridade no assunto. Divertiu-se com isso. O alemão, que vivia da venda de animais para circos e zoológicos, ignorando a especialidade, entrou na ratoeira. Ao perceber o erro, quase enlouqueceu e disse que o mataria. Rico teve de sumir por algum tempo. Depois voltou a viver normalmente. Costumava dizer que São Paulo é tão grande que o melhor lugar para se esconder de alguém é permanecer aqui mesmo. Mário leu o segundo nome. Maria Domênica. Essa apaixonou-se por Rico. Com a morte do marido, um comerciante de móveis velhos herdou um bom dinheiro e decidiu voltar para a Itália, onde nascera. Rico a convenceu de que aqui
é que estavam as grandes oportunidades. E mais, que é que estava seu verdadeiro amor. Ela acreditou. O vendedor de móveis velhos não sabia falar de amor como Rico, alguém que tropeçava nas palavras. Maria só teria mesmo de se apaixonar, moça ainda e com sede de viver. Preciso contar o fim da história. Preciso contar o fim da história? Ele se apoderou de parte do dinheiro dela e desapareceu. Ela jurou que o mataria e depois tentou o suicídio. Enquanto isso, Rico gastava seu dinheiro no rio. Era doido por uma praia. Minha alma pode estar doente, dizia, mas meu corpo é saudável. Mário olhou para a lista, o terceiro nome. Denis Durante, o Dedê. Desses, foi o único que conheci. Seu mal eram as drogas. Fumava e cheirava muito, mas, inegavelmente, tinha um grande talento. Tenho a impressão de já ter ouvido esse nome. Denis Durante. Não é um músico? Meu pai falava dele. A banda de Denis Durante gravou, exibiu-se na TV, fez sucesso. Ele era seu líder e baterista maluco. Lotou o Canecão e o Pacaembu. No começo da década passada, era feio não ter o disco de Dedê em casa. Apesar do tóxico, ele ia levando. Seu desastre foi conhecer um homem simpático que ampliou o seu nível de ambições. Rico pôs na cabeça de Denis que ele poderia ser um êxito internacional. Perdia tempo no terceiro mundo. Dedê não hesitou. Reuniu a banda e os instrumentos e partiu com Rico para uma excursão de um ano nos Estados Unidos, América Central e Europa. Na realidade, Rico foi além do que prometeu. Levou a banda até para a Ásia, porém voltou ao Brasil antes dela. E com quase todo o dinheiro que o pobre Denis, drogado, faturara. Foi o fim de Denis e de sua banda, que se desfez no exterior. Agora passa temporadas em sanatórios, tentando sua recuperação. Acha que essas pessoas me receberão? Perguntou Mário. Você é muito jovem para arrancar delas mais do que já se sabe. Confiaria numa pessoa mais velha. No entanto o quê? Uma pausa para tragar o cigarro e formular uma pergunta delicada. Por que não admitir a hipótese de que o criminoso foi realmente seu pai? Não foi ele. Gostaria que não, mas foi no porta-malas do carro dele que alguém se aproximava. Lupe sorria. Então se conhecem? Ela perguntou, como se isso lhe desse muito prazer. E você, onde se conheceram? Admirou-se Consuelo, realmente surpresa, sem sentir prazer algum. Conhecemo-nos hoje aqui no salão, disse Mário. E já dançamos bastante, a moça acrescentou, prolongando seu luminoso sorriso. Mário fixou os olhos em Consuelo, como quem implorasse uma explicação. Ela é minha filha, esclareceu a sócia do dinossauro azul.